Bonjour, je suis le pirate Barbarala e você está no meu canal. Vídeo de hoje eu quero falar sobre o pastor adventista que se torna católico. Exatamente, uma pessoa comentou que eu estava por fora, estava seguindo minha vida, tentando estudar outras coisas, mas fui perguntado acerca disso. E aí eu fui me informar, saber um pouquinho do que estava rolando. E aí eu descobri que tem um cara que era adventista do sétimo dia, pastor e tal, formado, teólogo. E ele se tornou católico, tipo assim, ele simplesmente se tornou católico. E hoje eu quero, acho que trocar uma ideia sobre isso, falar, explicar, dar minha opinião, meu parecer. Eu achei um tema interessante a se comentar. Então já peço que se inscreva no canal, assine as notificações. Adivinha, tem um ponto muito legal que eu quero convidar vocês a fazerem. Na página inicial do canal aqui, você vai encontrar um curso de teologia pagamento único, beleza? Também encontra meu Instagram, caso queira me seguir, né? Então vai lá, tá meu Instagram, clica lá. Tem meu telefone, caso queira falar comigo, trocar uma ideia. E na descrição do vídeo você encontra meu Pix, caso queira fazer uma doação, dar uma força pra gente continuar no canal, comprando livro, fazendo corre, né? Melhorando os equipamentos. E é isso, tá? Então, o vídeo de hoje é sobre isso. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui. Eu encontrei esse canal aqui, a história do William de Oliveira, teólogo e ex-pastor adventista. Ele tem o canal dele agora, né? Aí, ele tá nesse canal aqui, Catolicismo Blindado, professor Eduardo Faria. E beleza, cara. Então, o Will é esse cara aqui que foi pastor muito tempo e agora se tornou, foi pastor adventista e se tornou católico. Beleza? Então você tem essa figura aí. E qual que é a minha opinião sobre isso? Bom, se a gente parar para analisar, existe um movimento muito grande do catolicismo para o protestantismo no Brasil e no mundo, muito grande, há séculos. Há séculos o protestantismo avançou com relação a Igreja Católica. A Igreja Católica, desde a época da Reforma Protestante, tem perdido muitos membros, né? Tem perdido muitos membros. Ponto. A Igreja Católica tem perdido muitos membros. As pessoas, elas não veem, elas não encontram na Igreja Católica a estrutura de fé ou aquilo e mudam, ou elas percebem que com que elas acreditam de fato não condiz com a Igreja Católica e elas mudam de religião. Né? Às vezes mudam por amizade. São vários fatores que fazem uma pessoa deixar de ser católica para se tornar evangélica. E muitas pessoas passaram desse período para cá. Eu sou um desses. Eu venho de família católica espírita. Minha mãe, ela era católica, era muito ativa dentro da igreja católica. Era uma pessoa ativa, mas ela também frequentava centro espírita, né? Então é muito comum isso. O que acontece? Também é natural pessoas mudarem de religião. Então, quantas conversões você ouve falar de assembleiano que se torna adventista, de congregação que se torna adventista, de assembleiano, de congregação que se torna testemunho de Jeová, de católico que se torna testemunho de Jeová, de umbandista que se torna testemunho de Jeová, né? De umbandista que se torna adventista, de umbandista que se torna Assembleia de Deus, né? Você tem esse processo de pessoas mudando de religião. Ele é comum, a troca de pessoas de religião para religião, né? Tem pessoa que já foi, né? Tem aquela música do Ventania, né? Já fui do Time Yoshi, Hare Krishna, mormon, muçulmano, protestante, macumbeiro. Também já pus dinheiro na caixinha do altar. O mundo vai se acabar, né? Então essa troca de pessoas é muito comum. O fato é que a Igreja Católica, ela tem perdido muito, ela perdeu muito desde a fundação dos protestantes, né? Desde da vinda de Lutero, ela veio perdendo membros, veio perdendo fiéis, veio perdendo espaço. Existem alguns locais no mundo em que a igreja, que o católico ganhou espaço. Os Estados Unidos é um desses. Os Estados Unidos é uma religião, é um país protestante por natureza, mas nos últimos anos você vê uma crescente católica dentro dos Estados Unidos. E por que isso acontece? Pelo simples fato, você tem duas igrejas, né? Você tem uma igreja que ela é extremamente católica, você tem a igreja episcopal. A igreja episcopal,
né? Ela é católica, né? Você tem a igreja anglicana, acho que é anglicana e episcopal. Elas são duas igrejas que são consideradas protestantes, mas elas são extremamente católicas. A anglicana é porque o rei Henrique VIII, ele rachou com a igreja católica. Henrique VIII era um grande defensor da igreja católica, mas por causa de questão de relacionamento, de casamento, ele não tinha filho com a mulher dele, ele queria se separar e casar com outra, não teve jeito, o Papa não deixou, então ele rompe com a igreja católica e funda a própria igreja dele. Mas o anglicano, ele é essencialmente um católico. A única coisa é que ele não vê, ou ele não é ensinado, ou que o Papa para ele não é a cabeça da igreja, sim o Henrique VIII, sim o rei da Inglaterra. E até hoje, se eu não me engano, é assim. Então você tem igrejas como episcopais e anglicanas, que são extremamente católicas. Episcopal não sei muito, mas o sistema cultico deles é muito parecido com a igreja católica. Então você tem os episcopais e os católicos. Tira o episcopal da jogada para eu evitar problema. Anglicano, vamos focar no anglicano. Então você tem o anglicanismo dentro da igreja, dentro dos Estados Unidos. E você tem um outro fator, a imigração. Como assim a imigração? O que você tem muito nos Estados Unidos? Mexicano, carimbenho, brasileiro. Você tem toneladas de pessoas disso. Então o que acontece? Essas pessoas, elas são de que religião essencialmente? Católicos. O cara, ele se muda em massa do México para os Estados Unidos. O que acontece? Abre-se uma igreja católica lá. Cria-se uma cultura católica. Junta-se a cultura católica mexicana, do pessoal dessa região, colombiana, equatoriana e por aí vai, junto com aqueles anglicanos, né? E aquelas igrejas mais parecidas com o catolicismo. O que vai acontecer? Você vai ter um ressurgimento, você vai ter um fortalecimento do catolicismo onde ele não existia. Simples assim. Outro detalhe, o enfraquecimento do protestantismo dentro dos Estados Unidos. Porque você tem a questão do liberalismo muito forte lá. Então você tem protestantes perdendo sua identidade ou sua postura como protestantes. Você tem uma forte imigração nos últimos 50, 60, 70 anos dos mexicanos e de sul-americanos católicos para lá. Você cria o quê? Um reino católico. Simples assim, né? E é algo natural, não estou dizendo que é algo ruim, eu estou dizendo que é algo natural, ok? Então você tem essa forma de crescimento lá. E no caso vamos voltar aqui para o caso do Brasil. No caso do Brasil, você tem uma forte migração de católicos se tornando protestantes, principalmente no final da década de 90. Isso eu falo muito nos meus vídeos, principalmente no meu vídeo, no meu outro canal, mas aqui eu também vou estar comentando sobre isso. Você tem uma forte migração de católicos para o protestantismo, devido ao evangelismo, devido à amizade. Eu mesmo, cara, eu sou da época que a gente zoava com crente na escola, pô. Eu tirava onda com crente na escola, né? Eu tinha um amigo meu que era da Assembleia de Deus e o pessoal zoava com ele porque o pai dele era pastor, tá ligado? O pai dele era pastor, ele nem gostava muito de ir pra igreja, né? Era corintiano e queria pagar de pegador de menininha, mas é foda, mano, o cara era foda. Hoje tá na igreja, hoje tá firme, tá forte, né? Firme e forte. Inclusive quando eu fui pra Leme lá uns 12 anos atrás, trombei com ele e falei, aê bicho, virei crente. Cara, aí eu trombei com a mãe dele uns 2 dias depois. A mãe dele falou assim, meu, cola lá em casa pra almoçar qualquer dia, porque o Wesley chegou lá pra jantar, ele tava desviado, e aí você trombou com ele, falou que tinha virado crente, ele na hora da janta lá, ele olhou e falou assim, mãe, o cara era doido, mãe, e ele virou crente. Adolfo Clair virou crente, meu. Aí, mano, aí a mulher falou assim já. A mãe falou, aí ó, teu amigo doido virou crente e você? Tá como? Né? E não sei, nunca mais conversei com ele, não conversei mais com a mãe dele, né? E né, voltei a morar onde eu morava, né, Maringá. Eu só tava passando uns dias em Leme, isso aí vai fazer muitos anos. Então, existe muito essa questão do contato, do convívio, do testemunho e por aí vai. Fechou? Tranquilo? Perfeito. O que acontece? Você tem o crescimento do protestantismo no Brasil e é muito comum você ver um ex-católico, um ex-espírita, um ex-ubandista, até alguns protestantes de outra denominação se tornar adventista.
Só que, e quando ocorre o processo contrário? Você tem um protestante que vira ubandista, você tem um protestante que se torna católico, você tem um ateu que se torna católico, você tem um... Né? O que acontece? Vão ficar bravo? Eu não vou ficar bravo. Eu não vou ficar bravo, porque a troca de religião ela é comum entre as pessoas. É comum. Ah, mas o cara não entendia a fé. Ah, e o cara não sei o que. Bom, cada pessoa ela acha algo, ela busca a fé da maneira como ela achar melhor. Eu não estou aqui para condenar ninguém. Se o cara quiser se tornar batista, presbiteriano, se quiser se tornar católico, bandista, quiser se tornar ateu, as pessoas são livres. E isso tem muito a ver com a caminhada dela. Isso tem muito a ver com a caminhada da própria pessoa, né? E simples assim. Simples assim. Mas eu preciso chamar atenção para alguns cuidados, né? Para alguns cuidados. Porque quando a gente olha para dentro da igreja adventista, como é que era um estudo bíblico antes? Simples. Como é que era um estudo bíblico? Como que uma pessoa, para entrar na igreja adventista, ela tinha que fazer? Como é que era? Porque hoje o adventismo ele cresceu bastante. Eu quero focar bastante isso e essa questão do pastor que se torna católico. Beleza? Então já dei toda a explanação e aí eu quero entrar agora no nosso meio, no adventismo. No meio adventista, como é que era um estudo bíblico? Como é que uma pessoa, o que ela precisava saber? O que ela precisava saber? O que era passado nos sermões? Volta 20 anos atrás. Volta 30 anos atrás. Lembra que o protestantismo começa a crescer no Brasil a partir dos anos 90? O adventismo vem nessa onda. E uma das igrejas que cresceram bastante dentro do Brasil foi o adventismo. O que foi ensinado nos anos 90 que fez a igreja crescer tanto? O que era ensinado? Aí eu lhe pergunto, a partir dos anos 2000, o que passou a ser ensinado? E aí eu vou gravar um vídeo depois sobre isso, que eu vou falar só sobre uma observação feita por um teólogo, né, Alberto Tim. Podemos ainda ser chamados o povo da Bíblia. E ele faz observações pertinentes que são válidas hoje e nós colhemos os resultados disso ainda hoje. Tá? Então, vou gravar um vídeo sobre isso. Mas, o que fez? O que era ensinado? Você pega boa parte dos adventistas mais antigos, eles tinham um estudo bíblico sobre Daniel, sobre Apocalipse. Você tinha um negócio chamado JA, que você tinha a leitura de livros, né? De livros sobre a história da igreja, né? Principalmente o Grande Conflito. Você tinha todo esse treinamento. Você tinha uma escola sabatina forte, você tinha pregações fortes no tocante à questão doutrinária, ao apelo doutrinário. Eu lhe pergunto, você, membro comum, você batizado nos últimos 5 anos, o que você tem visto? Você tem visto sermões feitos? Não, eu não falo de sermões feitos por grandes oradores, eu digo na sua igreja local, membros comuns. Membros comuns. Pessoas leigas, que não têm formação em teologia, que não são grandes oradores. Eu não estou falando de você acompanhar um Ronaldo Arco, um Luiz Gonçalves, um Arilton de Oliveira, um Leandro Quadros, um Rodrigo Silva. Eu não estou falando disso. Estou falando na sua igreja local. O que você tem visto? Que tipo de sermão? Porque nas igrejas locais que eu frequentei nos últimos 7 anos, eu tenho visto muito puxa-saquismo para psicólogo. Eu vejo muito sermão de cara contando história da própria vida. Eu vejo pessoas sem interesse doutrinário. E veja que eu não sou um cara que trabalho muito com a questão doutrinária. Meu assunto na teologia é outro. Meu assunto na apologética é outro. Mas você não vê muito se falar sobre questão doutrinária, sobre até o termo usos e costumes. O que acontece? Você cria adventistas que não conhecem a própria estrutura da igreja dele. Você tem adventistas que não conhecem a própria estrutura. E eles estão na igreja há 7 anos, 10 anos. Entende? 10 anos. Certa feita, quando eu era batizado novo, eu tinha acabado de chegar na igreja. Eu perguntei para um irmão, né? Aquela inocência de irmão. Irmão, quanto tempo você é adventista? 20 anos. Porra, mano, 20 anos. Você é bichão mesmo, ó. Você sabe qual que é aquele texto que fala que os mortos... os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de nada?
Rapaz, aí eu não sei não, hein, cara. Aí eu tenho que... Aí isso é bom pra você perguntar pro Claudinei. Tá entendendo? Tá entendendo a questão que eu quero chegar? Então, se você não tem pessoas que revisitam o básico da fé, a questão doutrinária, os estudos, como é que fica? Como é que fica? Se tornam pessoas fáceis de ser levadas. Se a pessoa ela não revisita as leituras básicas, e quando eu digo leitura básica, é um grande conflito, é talvez fazer um estudo sobre as 28 crenças, fazer um estudo sobre o que o adventista realmente pensa. Falta de estudo mesmo, falta de interesse. Eu falo do indivíduo e também da congregação. Porque muitas vezes eu vou aprender algo num sermão que se eu for estudar por mim, eu não vou estudar. Natural. Só que o que a gente percebe, ou que eu tenho percebido, que muitas vezes eu não consigo aprender nada no sermão. Por quê? Porque a pessoa sobe no púlpito e só fica contando história da própria vida. E parece que isso é metodológico. Me parece que é metodológico. Entende? Tá? Entende? Mas vamos então à minha questão desse pastor aí, desse teólogo se tornar ex-adventista, se tornar católico. Eu vejo problema nisso? Não. É uma fase da vida dele, é uma questão da maturidade dele. Mas eu pergunto simplesmente assim: como que um cara que se torna teólogo, passa pelo seminário de teologia adventista, ele do nada se torna católico, ou por algum motivo ele se torna católico? Eu vou dar uma leitura aqui de um livro. Fazer uma leitura de um livro. Como eu disse, Grande Conflito, capa original, capa verdadeira. O originalzão, o bruto. Página 566. Nós vamos ler juntos. Página 566. Eu vou colocar aqui. Temos aqui porque me tornei católico. Página 566, Grande Conflito. E nós vamos ler isso aqui, ó. E aí é com base nessa parte aqui que eu vou fazer toda uma outra explicação. Muitos protestantes supõem que a religião católica não é atrativa e que seu culto é um conjunto de cerimônias fastidioso, cansativo, fastídico e sem sentido. Enganam-se. Porém, embora o romanismo se baseie no engano, não é impostura grosseira e desprovida de arte. O culto da igreja romana é um cerimonial assaz e impressionante. Quem é que está falando isso? Ellen White. O brilho de sua ostentação e a solenidade dos ritos fascinam os sentidos do povo, fazendo silenciar a voz da razão e da consciência. Os olhos ficam encantados, igrejas magnificentes, imponentes procissões, altares de ouro, relicários com pedras preciosas, quadros finos e artísticas esculturas apelam para o amor do belo. O ouvido também é cativado, a música é excelente, as belas e graves notas do órgão, misturando-se a melodia de muitas vozes ressoarem pelas elevadas abóbodas e naves ornamentadas de colunas das grandiosas catedrais. Não podem deixar de impressionar a mente com profundo respeito e reverência. Este esplendor, pompas e cerimônias exteriores que apenas zombam dos anelos da alma ferida pelo pecado são evidência da corrupção interna. Eu só quero pegar esse trecho para ficar bem claro. Página 566 do livro Grande Conflito, original, tá? Ameaça à consciência, caso é o nome do capítulo aqui. O que acontece? Nós, como teólogos, corremos muito esse risco. Que risco? Nós que estudamos teologia, e eu não sou pastor da igreja, tá? Mas eu sou formado em teologia. Mas o teólogo ele tem que estudar outras denominações, o umbandismo, o budismo, o catolicismo, a Assembleia de Deus, o protestantismo. É claro que no caso meu eu sempre estou mais dialogando com a galera que é mais protestante em si. Beleza? Mais com a galera que é protestante em si. E o que acontece? Muitas vezes a gente começa a absorver muito conteúdo dessas denominações. O próprio adventismo, ele é oriundo do protestantismo. Então tem muita coisa do protestantismo clássico, que é diferente do protestantismo moderno, que é da igreja adventista. Que a igreja adventista absorveu deles. Bates era batista. Ellen White era metodista. Né? A organização de circuito da nossa igreja, de fazer um pastor cuidar de 7 igrejas, advém da igreja metodista. É uma organização metodista.
né? Então muita coisa das igrejas lá fora, né? O sábado veio por causa dos batistas do sétimo dia, por causa de uma mulher chamada Rafael que convenceu o Bates, e o Bates e a Rafaela, não sei, essa mulher chamada Rafaela ajudaram, não sei, ou é Raquel, alguma coisa assim, sei lá. O sábado não veio através de Ellen White, veio através de pessoas que estudaram através dos batistas do sétimo dia. E ponto. A Igreja Batista do Sétimo Dia no Brasil, ela foi fundada por adventistas. Por mais louco que seja, velho. Então, assim, a troca de membros é normal. Mas nós, teólogos que estudamos outras denominações, nós muitas vezes lidamos muito com a teologia, com documentos, com o pensamento de teólogos de fora. Então, o que acontece? Você, por passar muito tempo, você começa a pensar como eles. Já ouvi relatos de alguns pastores, que eram pastores protestantes, que começaram a estudar os pais da igreja, alguns deles, não todos, e se tornaram católicos. Eles voltaram para a igreja católica. Ponto. Por quê? Começaram a contemplar demais isso. E não estou dizendo que se você ler os pais da igreja, você vai virar católico. Não estou dizendo isso. Mas existe uma pequena porcentagem que, pelo observar, pelo estudar, vai acontecer isso. Se você começar a ler muito Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, o que vai acontecer? Você vai começar a ter uma mentalidade mais católica. Você vai ser absorvido por isso. Por isso que eu, por exemplo, não gosto muito de acompanhar vídeos dos críticos da igreja, né? Se eu começar a acompanhar demais certos grupos apologistas, eu começo a pensar como eles. Porque é natural, a gente absorve o conteúdo. E o que acontece? Você pega um pastor adventista que ele fala assim, pô, meu problema aqui é lidar com o católico. Ele começa a dar muito sobre o catolicismo. Para poder argumentar, refutar, dialogar, conhecer para poder falar. A gente tem que conhecer para poder falar. Só que você é o quê? Enveredado por isso. Porque, para e pensa. Isso que Ellen White falou no Grande Conflito, isso que Ellen White falou, muitos protestantes supõem que a religião católica não é atrativa e que seu culto é um conjunto de cerimônias, cansativo e sem sentido. Enganam-se, porém, embora o romanismo se baseie no engano, não é impostura, grossura e desprovida de arte. O culto da igreja romana é um cerimonial assaz e impressionante, muito bonito seria isso. O brilho de sua ostentação e solenidade e ritos fascinam os sentidos do povo, e de fato. Você já foi num culto católico? Você já viu como é que funciona um culto católico? Você que é muito tempo protestante? É um silêncio danado. Vai numa igreja qualquer aí. É burburinho. É muito raro você ver um pregador protestante falar e todo mundo ficar calado. Isso, eu falo, não é da Assembleia de Deus que crê no dom de línguas, que ficam pulando, gritando glória a Deus. Não estou falando de igreja pentecostal. Não estou falando daquelas igrejas que os caras ficam pulando igual endemoniado. Não estou falando dessas igrejas. Eu estou falando da minha igreja. Eu falo da minha igreja, da igreja adventista. Compreende? Eu falo da minha igreja. É difícil. Eu mesmo, quantas vezes eu tô, né, tá acontecendo culto e às vezes eu tô conversando com o irmão, resolvendo alguma coisa, trocando uma ideia, explicando alguma coisa, né? Então, você não tem tanta reverência dentro das igrejas protestantes com relação à igreja católica. Inclusive até um cara perguntou isso, né? Um dos anciões, né? Um dos velhos falou, mas por que acontece que você não tem reverência dentro da igreja? E por que na igreja católica é assim? Por causa da imagem. Você tem a imagem de Nossa Senhora, a imagem até do próprio Jesus Cristo, a imagem de não sei o que. A pessoa, ela olha, como ela está acostumada a lidar com imagens, ela visualiza e ela fica reverente. Fora que, mano, você entra numa igreja católica, é a coisa mais linda. Você entra numa igreja matriz aí da sua cidade, dá um pulo pra você ver. Cara, é lindo, cara. A construção, você entra, é outro sentimento que você vai ter. Não, se você sentiu isso, não é por engano, é uma estrutura de uma igreja católica, ela é formada para apresentar dessa forma mesmo, para você se sentir dessa forma. E é interessante que você não se sente pequeno, você não se sente desvalorizado, mas você sente uma grandeza do sobrenatural. Tô enganado? Se eu tiver enganado, faz o teste para você ver. Pisa o pé numa igreja católica, senta lá. Minha esposa mesmo, quantas vezes ela ia comportar e ela precisava de um lugar tranquilo para ela ler a Bíblia dela, ela fazia o quê? Entrava na igreja católica, sentava e lia dentro da igreja católica a Bíblia. Isso eu tô falando de uma
adventista, comportora. Por quê? Dentro dentro da igreja, às vezes não consegue encontrar esse espaço. Às vezes nem encontra a igreja aberta. Dentro da campanha você tá com muita gente, muito barulho, muito... Então às vezes ela tirava um tempinho, pegava a Bíblia dela, sentava numa igreja católica e lia. Reverência. Nossa, Barba Rala, que você tá falando isso. Mas veja, então a estrutura católica ela é muito grandiosa, a teologia católica ela é muito grandiosa. O pensamento católico ele é muito grandioso. E não é só no campo teológico, é no campo das artes, é no campo musical, é no campo... Em tudo que você imaginar, a igreja católica é grande. E é fácil você se sentir impressionado e ser levado por essa corrente. Né? É fácil você ser levado por essa corrente. Quando você estuda demais uma coisa, você é levado por ela. Simples assim. Aquilo que você contempla é aquilo que você se torna. Se você come muito arroz com feijão, né? Se você come muito ovo, você tá... Se você comer muita porcaria, o que acontece com o seu corpo? Ele se torna doente, você se torna doente. Se você beber cachaça, você se torna doente. O que acontece se você começa a estudar, observar ou analisar muita coisa de outra denominação? Você está jogando para dentro. E não estou dizendo que isso seja ruim. Eu só estou dizendo que se você fizer sem muito cuidado, você corre um grande risco de... Um grande não, mas um pequeno risco. Uma porcentagem de surgir dúvidas na sua cabeça. E daí que pessoas que começam a estudar a igreja católica, seja as doutrinas, seja a história, seja os pensadores, elas acabam, inclusive teólogos, acabam tomando a decisão. Ponto. Então, para mim, não é estranho. Eu não acho estranho, por exemplo, esse cara se tornar católico. Não é estranho. Eu consigo compreender o porquê disso um pouco. Talvez se desfez, se sentiu insatisfeito com o culto. Talvez se sentiu pequeno diante de uma teologia muito grande. Não sei. Talvez... E talvez, eu não estou na mente dele para saber, mas é natural esse ciclo e troca de religiões. É natural. Algumas pessoas têm mais dificuldade, outras pessoas têm menos dificuldade com isso. Pessoas que mudam muito fácil de denominação, né? Inclusive um grupo apologético uma vez pegou um áudio de uma pessoa dizendo assim, essa pessoa aqui, ela é ex-adventista. O cara pegou o áudio. Só que ele se esqueceu de falar que essa pessoa já foi ubandista, já foi espírita, já foi católica, já foi da Assembleia, já foi adventista. E ela depois se tornou de alguma igreja qualquer e depois se tornou islâmica. Existem pessoas que mudam muito fácil de religião, como se estivesse trocando de camiseta. É muito comum. É muito comum. E tem pessoas que, claro, ela fala, eu nasci na igreja, eu vou morrer na igreja. Ponto. Católico muito fala isso. Muitos católicos falam isso. Eu nasci na igreja católica, vou morrer católico. Existe isso. Existem aquelas pessoas que, me tornei adventista. Aí depois lá de 10 anos o cara decide se tornar católico. Depois de 25 anos o cara decide se tornar católico. O cara foi batista a vida inteira, se torna adventista. O cara foi presbiteriano a vida inteira, se torna adventista. O cara era da Congregação Cristã do Brasil, que desce muito a lenha na igreja católica também, né? Os congregação gostam de descer a lenha, né? Falar de idolatria e tal. E eu já trombei com pelo menos uns 2 caras que hoje são católicos que eram da congregação. Eu já conheci um cara que era protestante que se tornou macumbeiro. Ia na igreja evangélica que se tornou macumbeiro. E aí? A troca de religiões é comum. A questão é, voltando para ser adventista. Será que a pessoa ela não se esqueceu das bases? Será que ela leu as bases, né? Aquilo que constitui um adventista? e eu vou gravar um outro vídeo. De uma conversa que eu tive com um católico, tá? Então aguardem, não quero tornar esse vídeo mais longo. Da minha experiência, né? Não, já tem um vídeo meu. Já tem um vídeo meu que eu comento sobre isso, que é como eu me tornei adventista. E o comentário desse cara foi super interessante porque hoje eu vejo um pouco disso. Então, mantenha a inscrição no canal para receber a notificação do próximo vídeo.
E bora, velho. Bora acompanhar o canal aqui do Barba Rala, beleza? Tamo junto no campo de batalha. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.